Doutor Fernando, tenho uma dúvida. Quais são as doenças que uma prótese de mama podem me causar? Eu quero explicar para vocês e antes de explicar, eu quero convidar vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Henrique Novaes, sou cirurgião plástico, atuo presencialmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e online para o mundo inteiro. E esse aqui é um canal destinado a gente falar bastante sobre cirurgia plástica. Então vamos lá, pessoal. Realizo prótese de mama? Claro, com bastante frequência. Ajudo muitas mulheres com a prótese de mama, mas é importante a gente explicar o quê? Que existem também problemas relacionados à prótese de mama. Então isso é um risco consciente. E eu sempre explico isso em aula para as pacientes que passam comigo. Então prótese de mama pode ter desde complicações menores, como por exemplo uma contratura capsular. O que é isso? A cápsula que forma qualquer prótese, ela deve ser fininha, branquinha. Às vezes ela pode se tornar uma cápsula mais dura, parece uma lona, chama contratura capsular. O tratamento já é, muitas vezes, retirar essa prótese, fazer uma capsulectomia, que é a retirada da cápsula, ou uma capsulotomia, que é somente cortar essa cápsula e tirar aquele aspecto contínuo dela. Então, são várias as formas de tratamento. E doenças mais profundas, doutor? Doença do silicone, por exemplo, existe? Existe, é uma verdade. Segue tendo muito estudo sobre isso, muito debate. Por quê? Existe como qualquer outra doença existe. É todo mundo que vai ter? Não. A minoria, felizmente, das pessoas será acometida pela doença do silicone. Mas ela existe e é importante que você discuta isso com o seu cirurgião, porque, olha, na vigência de sintomas que sejam semelhantes àquilo que a gente pensa como uma doença de silicone, que são múltiplos sintomas, desde sintomas que possam ser como, por exemplo, fraqueza, unhas quebradiças, queda de cabelo, etc e tal, tudo isso pode ser sim de uma doença de silicone ou não. O diagnóstico ainda não é fácil, mas é importante saber sobre isso, que se por um acaso, depois da sua cirurgia, subitamente essas coisas começarem a aparecer, tem que ligar um sinalzinho de alerta e pode sim ser necessário, por exemplo, fazer um explante mamário. Então é aquilo que eu falo, a gente não tem que ir nem pro 8 e nem pro 80. A prótese de mama é o terror da humanidade? Não, ajuda muita gente. Também é algo inofensivo? Não, tem seus problemas. O mais importante é a gente buscar o equilíbrio e saber identificar e tratar. Tem também, por exemplo, um raro tipo de linfoma associado às próteses de mama, chama LCL. Foi muito discutido em 2017, quando uma prótese famosa foi afastada do mercado. Felizmente também é extremamente raro quando comparado ao número de pessoas no mundo que tem próteses mamárias. Mas também deve ligar um sinal de alerta. Apesar de ser raro, a gente tem que dominar todos esses conceitos para, se algo mudar, a gente falar, opa, pode ser isso. Como com a LCL pode se manifestar? Às vezes aquela mão que estava super normal começou a inchar depois de muitos e muitos anos de cirurgia, formar líquido, que a gente fala que é o seroma. É uma manifestação possível. O resultado disso é a formação desse linfoma associado às próteses de mama que chama LCL. Mas a boa notícia é que tem um índice de cura altíssimo, somente realizando o explante mamário da prótese, também da cápsula. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que cirurgia plástica, assim como qualquer outra cirurgia de todas as áreas da medicina, tem um caminho positivo, mas também pode ter um caminho que não seja tão positivo e tenha que voltar atrás. O mais importante é estarmos atentos, estarmos bem informados, ter uma boa relação médico-paciente para que tudo possa ser resolvido da melhor maneira possível. Prótese de mama muda a vida de muita gente. Prótese de mama já ajudou muitas mulheres, por exemplo, que tiveram as suas mamas retiradas por conta de doenças muito graves e elas são muito felizes. Então a gente não pode fazer dessa cirurgia e dessa mudança que teve na cirurgia plástica com a prótese de mama de uma maneira bem legal, uma maneira muito mais hoje em dia tecnológica. A gente não pode demonizar isso. A gente tem que entender que sim, existem situações que possam exigir que a gente retire essa prótese, mas que ela também é muito benéfica para muitas pessoas. Certo, pessoal? Esse é o meu recado para vocês. Abram a cabeça, entendam que temos os dois lados e que o mais importante é mantermos o equilíbrio e muita informação.